Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Letícia e no vídeo de hoje vou te falar se é possível fazer Ho'oponopono para outras pessoas, para pais, para filhos, para pessoas que você tiver algum problema, se isso é possível. Bom, no livro Limite Zero, o Dr. Hugh Lane, ele traz a história dele, que ele como psicólogo curou uma ala psiquiátrica de um presídio com pacientes muito perigosos, fazendo somente Ho'oponopono. Então ele examinava as fichas desses pacientes e se perguntava: o que está acontecendo dentro de mim que criou isso? O que está acontecendo dentro de mim que se manifestou como esse problema nesse paciente? E aí ele fazia: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sentia amor ali pela situação, e assim os pacientes começaram a se curar. Alguns se curaram totalmente, outros foram transferidos. Os funcionários ali também, antes eles não gostavam de trabalhar, porque os pacientes eram perigosos, então eles tinham medo, eles faltavam muito. Então eles começaram a gostar de trabalhar, e até que essa ala acabou depois sendo fechada, porque todos os pacientes começaram ali a ser curados. E então sim, dá para a gente fazer Ho'oponopono para outras pessoas, mas lembrando, o Dr. Hugh Lane, ele sempre deixa claro, em vários exemplos, que a gente precisa limpar dentro da gente. A gente precisa limpar as memórias que estão sendo compartilhadas com outras pessoas. Cada pessoa que chega à nossa vida é uma oportunidade de a gente limpar. Então, não é querer mudar o outro, não é querer que a pessoa faça as coisas diferentes, que ela se cure, mas é mudar o que está dentro da gente, o sentimento que a gente tem em relação àquela pessoa. Então, sempre que a gente queira fazer Ho'oponopono para alguém, é olhar para aquela situação de forma amorosa e repetir as frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, ou simplesmente eu te amo. Eu já contei aqui no canal que eu fazia Ho'oponopono para minha mãe, e ela teve um problema de saúde no final do ano passado, e aí ela precisou passar por cirurgia, fez o tratamento, e ela ficou com muito medo. E eu também, na época, fiquei com muito medo, e eu comecei a fazer Ho'oponopono para essa situação. E eu utilizava somente a frase eu te amo. Então, para tudo, quando a gente ia no médico, eu ficava constantemente falando eu te amo, para a sala, pro médico, pro exame, para minha mãe, sempre eu ficava constantemente dizendo eu te amo. E aquilo mudou de fato, eu senti que ela ficou muito mais tranquila, eu também fiquei muito mais tranquila, e passou ali por todo o tratamento de forma muito mais leve. Então, sim, é possível e dá uma diferença muito grande quando a gente faz Ho'oponopono. Lembrando que sempre a gente faz na gente mesmo, tá? Limpando as nossas memórias e não querer mudar o outro. Uma outra situação que eu utilizo também usando a frase eu te amo é quando eu preciso falar com pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que a gente tem um pré-julgamento, né, de que a conversa não vai ser legal, que eu tenho que encontrar aquela pessoa, mas eu não queria, e a gente tem esse pré-julgamento em relação àquela pessoa. Então eu fico constantemente também dizendo eu te amo, e eu sinto que há uma mudança tão grande também, às vezes a gente tem uma conversa tão produtiva com a pessoa, e só porque a gente baixou as barreiras, sabe? Porque a gente fez essa limpeza de memórias. Então é muito interessante. Tentem fazer isso quando vocês forem, quando vocês precisarem conversar com alguém que vocês não gostam muito. Façam isso, que vocês vão ter uma visão diferente da situação. Antes de eu praticar Ho'oponopono, eu também já fazia quando eu trabalhava como vendedora. Então, antes eu já disse em um vídeo aqui do canal que eu tinha muito esse preconceito, né, com alguns clientes, aqueles clientes que não compravam, que chegavam, faziam só hora e iam embora. Então eu tinha muito essa questão com eles. E aí depois eu aprendi a sentir amor por essas pessoas, né? E tudo mudava, eles compravam,
eles falavam bem da loja, traziam novos clientes, então era muito legal. Ou simplesmente também eu observava, sabe? Só observava o comportamento daquele cliente sem julgamento nenhum e eu sentia uma paz tão grande, sabe? Eu ficava somente ali observando aquela situação. Às vezes eu achava até engraçado o comportamento dele e tentava assim não sentir nenhum julgamento em relação àquela pessoa. E eu senti uma paz muito grande. Então, mesmo sem conhecer o Ho'oponopono naquela época, eu acredito que eu já praticava, né? Porque eu senti amor ali pelo cliente. E o Ho'oponopono nada mais é do que você sentir amor, né? De você transmutar ali o arrependimento, o perdão em amor, né? Sentir amor ali por todas as situações, voltar a essa vibração de Deus, que é o amor, Deus é amor, né? Então, tentem fazer desse tipo, sabe? Usem as 4 frases, ou digam somente eu te amo, obrigado. Pode usar a sua intuição. Sempre use a sua intuição, que é a melhor forma de praticar Ho'oponopono. Mas lembre-se sempre que é preciso limpar a gente, limpar os sentimentos que a gente tem em relação à pessoa e não querer mudar o outro, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Um beijo e até lá. A paz começa comigo.